Fala, Trip, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da série Carreira que Serve Sonhos. A minha missão aqui com você é falar toda a verdade, aquilo que realmente funciona e que importa para você ter uma carreira que vai fazer sentido para você ter uma carreira realmente que represente para além do trabalho, mas para que ela sirva a teus sonhos. Eu sou a Thais Rosa, mentora de carreira e liderança, e a gente já está no quarto episódio de uma série que vem acontecendo, vem criando um grau de consciência muito bacana e muito importante. E aí, para isso, eu quero já introduzir o nosso assunto, porque hoje a gente vai falar sobre por que a gente tem tanta dúvida, por que às vezes a gente está bem na nossa carreira e do nada a gente fala assim, caraca, será que é isso que eu quero? Nossa, mas será que aqui é o lugar? Nossa, será que eu estou sendo bem utilizado? Eu não estou me posicionando adequadamente, eu não estou sendo valorizado. Começam a surgir inúmeros questionamentos que a gente não sabe sair. E aí, a partir disso, a gente entra num ponto de dúvida na nossa carreira que começa a ser muito prejudicial. A maioria das pessoas fica presa nessa situação, ou porque não sabem sair dessa situação, ou porque acabam acomodando nessa situação, por achar que é muito difícil, né, fazer qualquer tipo de movimento, enfim. É bem importante que a gente compreenda o que eu vou trazer aqui para você hoje, porque vai ser uma virada de chave para você entender como é que funciona um crescimento de carreira e por que essas insatisfações acabam acontecendo. Antes de mais nada, eu queria que você compreendesse isso daqui que eu vou mostrar para você. O que é isso daqui? Eu tô mostrando para você o ciclo de crescimento da minha carreira, da sua carreira e de qualquer pessoa. Por que isso é importante a gente entender? O que é esse ciclo de crescimento? Observa aqui, ó, que eu tô trazendo para você um processo em que eu tô olhando a minha carreira e a sua carreira. Ela tem o que eu chamo de altos e baixos. Até aí, tudo bem mais ou menos, né? Porque ninguém gosta de ter um ponto baixo na carreira, na vida, enfim, a gente não gosta, a gente naturalmente vai ter uma repulsa por um momento de baixa. Mas vamos compreender o que acontece se você estiver olhando para sua carreira de uma forma adequada. Vamos lá. Eu gosto sempre de trazer esse contexto porque os últimos episódios, a gente falou muito sobre coisas profundas, né? E aqui eu também quero trazer coisas profundas. O que é importante para eu trazer aqui para você coisas profundas, né? Que é bem relevante a gente compreender. Todas as vezes que a gente olha um ciclo ou algo crescendo, né? Se eu te mostrar isso daqui, ó, o que parece? A gente fala que são as batidas do coração, né? E as batidas do coração, ela representa esse alto e baixo. Se a gente for olhar para a Terra hoje, ela está em constante expansão. Então, ela contrai e ela expande. Ela contrai e ela expande. A gente precisa compreender por que isso acontece, né? Por que o nosso coração, ele bate desse modo, né? Então, bate tum, 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 né? Nessa contração e nessa expansão. Por que a nossa respiração é uma contração e é uma expansão? A gente precisa compreender que tudo na vida vai partir desse princípio. Tudo vai se mover a partir de uma contração e de uma expansão, seja pelo ar, pelo respirar, pela batida do coração. E a gente também precisa compreender que as coisas, elas estão em frequente expansão. Então, todas as vezes que alguém perguntar assim pra você, nossa, você quer crescer na sua carreira? E você falar assim, não, tá bom onde tá. Eu vou pedir para você revisitar o que de fato você está fazendo nessa vida. Eu vou pedir para você revisitar o que de fato você quer para sua vida, porque muitas vezes a gente está com a nossa ambição castrada. Muitas vezes a gente está desistindo de dar passos na nossa vida simplesmente porque a gente não sabe como fazer ou porque alguma coisa nos frustrou. Então é bem importante que quando a gente pense numa carreira que sirva a sonhos, a gente queira e ambicione sonhos cada vez maiores. Isso faz com que a gente se mova, isso faz com que essa expansão nossa queira mais, queira gerar mais impacto. E isso é extremamente saudável quando você está orientado para o que é o bem. Quando você está com a semente certa, que foi o que a gente falou no episódio passado. Mas vamos compreender então como é que funciona o contexto do crescimento. Então vamos observar. Se eu olhar aqui para esse gráfico, o que eu tenho? Eu tenho um ponto zero, né, que é esse pontinho aqui, por exemplo. Nesse ponto zero, teoricamente, é onde a gente começa, né, a nossa vida, né? Porque a gente sabe que carreira é igual a caminho, né? E a gente muitas vezes usa o nosso trabalho para o que a gente chama de expansão e de expressão.
Então, esses dois pontos, eles são muito importantes que vão trazer essa representatividade para nós. Mas o que eu quero mostrar para você é que nesse momento zero, vamos imaginar, né, que aqui é o tempo zero da sua carreira, e aqui são as realizações. Tempo, realizações. Vamos entender que nesse tempo zero a gente está aqui com poucos sonhos, poucas realizações, poucas oportunidades, porque a gente está começando tudo, né? É um início. Bom, aí o que acontece? A gente vai, consegue algo, consegue essa expansão e essa expressão, é o primeiro momento. E aí a gente chega num ponto que eu falo que é um ponto alto. O que acontece nesse ponto alto que a gente chega aqui, esse conceito é bem importante. A gente fica feliz, fica animado, uau, que lugar diferente, cheguei num lugar podendo me expressar, podendo expandir. E aí, logo a gente vem para o que a gente chama de um ponto de vale. O que é esse ponto de vale? É um ponto que a gente fala assim, epa, calma aí, não é tudo aquilo que eu imaginava. Tem alguma coisa aqui que está diferente daquilo que eu imaginava. E aí começam a vir os questionamentos na nossa cabeça. Eu vou explicar exatamente como é que acontecem esses dois fenômenos. A gente está num topo e a gente está num vale quando a gente fala da nossa carreira. Só que antes disso, eu quero demonstrar para você que é exatamente por existirem esses topos e esses vales, topos e vales, que se eu traçar uma reta aqui de crescimento, essa carreira ela tá em crescente. Ela tá avançando. É improvável, eu nunca conheci ao longo de todos esses anos conduzindo carreiras, que exista uma carreira que vai crescer assim. Não existe uma carreira linear. Não existe uma carreira em que você não tenha nenhum tipo de vale, nenhum tipo de questionamento sobre a tua carreira. Não existe nenhum tipo de carreira que você não vá se frustrar, que dá tudo certo. Eu, pelo menos, nunca vi. O que eu já vi é, mesmo com vales, as pessoas conseguem se atentar, principalmente quando a gente está dentro do método marca. O que eu vou trazer aqui é um conceito para vocês muito importante que vale para todos os aspectos da sua vida. Eu queria muito que a gente compreendesse o que é o crescimento. Vamos voltar para cá. Imagina que você foi lá, teve uma conquista, chegou nesse topo aqui. Uau! Nossa, esse topo é maravilhoso. A gente tá num momento, quando a gente chega aqui nesse topo, que a gente chama que é um momento de excitação. O que é o momento da excitação? Nossa, é tudo novo, é bacana, nossa, que legal, e etc. Aí você vai conhecendo as coisas, você vai tendo novas referências, você vai compreendendo um novo cenário. É uma grande conquista para você na tua carreira. Opa, maravilhoso. Aí vai passando o tempo. O nosso cérebro, ele é naturalmente um cérebro que vai sempre tentar se expandir. O nosso conhecimento, a nossa consciência, ela veio para se expandir e o cérebro ele vai fazer esse mesmo papel pra gente. E o nosso coração ele vai falar assim, caramba, que interessante. Agora que eu cheguei aqui, nesse lugar, eu tô começando a enxergar, eu tô começando a olhar para novas coisas. E é esse olhar para novas coisas que fala, caramba, eu tô aqui, eu tô olhando para essas novas coisas, mas eu sinto que eu ainda estou longe disso. E aí vem o nosso olhar para um começo de inquietude, um começo de insatisfação com o nosso cenário atual. Só que o que acaba acontecendo? Esse momentinho que a gente chega no topo e que a gente vive essa excitação e que a gente vive essas referências novas na nossa carreira, esse momento, assim como várias coisas na nossa vida, é o que a gente chama de extraordinário. Não é o ordinário, não é o que acontece todos os dias, não vai ser o que vai te dar dopamina para toda a sua vida. Por mais que você esteja em um trabalho incrível, por mais que a sua carreira consiga servir os seus sonhos de uma forma global para você estar com a sua família, que você consiga fazer viagens, que você consiga gerar muito impacto positivo, que você esteja ganhando super bem, conseguindo ter um contexto financeiro super bacana. Cara, não é, de fato, não é isso que vai fazer com que você permaneça ali. Por quê? Porque a gente fala que esse ponto do topo, esse ponto desse lugar aqui que a gente tá, é um ponto muito rápido, ele é muito passageiro. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele acessa uma coisa nova. Depois aquela coisa já vai ficando natural. Os hábitos vão se criando, aquelas novas referências vão virando referências mais de memória. Então, cara, aquilo que era muito excitante no começo começa a ficar normal e você começa a enxergar novas coisas. Só que o que acontece? Nesse momento, você começa a falar, caramba, eu acho que eu tô muito longe desse novo lugar. E muitas vezes a gente começa a entrar num campo de dúvida,
num campo de, cara, o que eu preciso fazer? Nossa, será que eu sou suficiente? Começa a vir um monte de questionamento. E aí a gente vem para essa fase aqui, que eu chamo que é a descida. Olha que interessante. Só que essa descida faz com que a gente chegue em um pontinho baixo aqui, que é, às vezes, um momento de desmotivação, às vezes é um momento não tão bem, às vezes é um momento de não tão boa performance, é um momento mesmo de questionamento. E todos os momentos de questionamento, se eles souberem ser utilizados, se você conseguir utilizar ele de forma correta, ele vai te ajudar a compreender o que de fato você precisa desenvolver em você para você acessar o seu próximo nível de carreira, para que a sua carreira sirva seus sonhos. Porque nesse momento, olha só que interessante, é exatamente aqui, ó, que a gente começa a ter compreensão de sonhos que não estão sendo atingidos, porque a gente começa a falar, cara, eu queria outra coisa. Eu queria estar numa área diferente, eu queria estar ganhando um salário diferente, eu queria que a minha carreira me permitisse morar um pouco mais de qualidade de vida, eu queria ter mais filhos, eu queria, sei lá, você vai trazer vários elementos que surgem no seu coração como desejo. E aí, é esse momento, é aqui, ó, quando você tá aqui embaixo, que você vai começar a compreender de fato qual que é o sonho que não está sendo efetivamente atendido. E aqui vem o grande presente do Vale. É o momento que você vai reconhecer aquilo que está distante, que está desafiando você de chegar onde você gostaria. Então, primeiro, a gente tem que pensar que é natural esse processo de você falar assim, caramba, por que eu tô tão inconformado, por que eu tô incomodado? Porque o seu cérebro, que precisa expandir, ele tem essa necessidade, ele vai falar assim, cara, isso daqui, ó, esse topinho já passou, essa dopamina do novo já passou, agora tá ficando tudo meio normal. E esse tempo, ele é particular de cada um. Para cada pessoa, esse tempo pode ser representativo e representado numa quantidade diferente. Bom, tô aqui embaixo, Thaís, tô chegando aqui nesse vale, tá meio esquisito para mim. O que eu preciso compreender aqui? Olha só como isso é importante. O que esse ponto de descida tá te trazendo? O que a distância do teu próximo nível tá dando de recado para você? E aqui eu falo que é a parte mais interessante que a gente precisa fazer. Quando eu estou nesse momento aqui, que é o momento mais de vale, é o momento que eu preciso ter sabedoria para que me dá os feedbacks. É nesse momento que é o momento da sua oportunidade de expansão com maior velocidade, maior intensidade, maior impacto, maior retorno para você. Se você, nesse momento de vale, consegue se dar um feedback com sabedoria, com a semente certa, fazendo da forma adequada, conseguindo olhar de forma assertiva para esse momento, o que você faz? Você constrói um caminho de crescimento, olha só que interessante, onde o teu próximo topo, que é esse lugarzinho aqui, ele vai ser muito maior do que o topo anterior. E essa percepção a gente precisa compreender, mas eu só consigo fazer isso, né? Eu não voltar para o mesmo patamar que eu estava antes, beleza. Tô numa situação que não tá me deixando confortável, que não tá me deixando efetivamente como eu gostaria de estar, no bem-estar. Cara, então olha para o que você tem que de fato se dar o feedback, o que você tá se estimulando a aprender, quais são os sonhos que você tá precisando viver e que esse recado da vida tá dando para você. E aí você vai compreender, quando você consegue compreender e se dar o feedback com essa sabedoria, com a semente certa, conforme a gente falou inclusive no episódio passado, você vai ter uma subida muito maior. E aí o teu próximo nível de carreira, ele vai ser muito, muito mais relevante, inclusive, do que você poderia imaginar. Essa é uma provocação que a gente precisa compreender. Então, de um vale, quando a gente se dá o feedback adequado, a gente tem uma subida exponencial. Isso, inclusive, foi o que aconteceu muitas vezes na minha carreira, muitas mesmo. Esses momentos de subidas exponenciais, eles vieram exatamente dessa capacidade de compreensão do vale anterior. Agora observe, novamente, cheguei num topo, cheguei numa subida exponencial, o ciclo é o mesmo. Eu cheguei ali, vai ser interessante por algum tempo,
eu vou criar novas referências, o meu cérebro tá vendo tudo novo, é aquele momento de excitação, aquilo tá acontecendo de uma forma extremamente fluida. Daqui a pouco eu vou olhar mesmos problemas, mesmas pessoas, mesmas situações, mesmos impactos ou até impactos diferentes, e aí novamente o meu cérebro vai falar: olha, é importante que você expanda novamente. E aí vem de novo pra gente essa puxa, caramba, será que eu tô no lugar certo? Será que eu não tô? Nossa, esse chefe agora faz isso comigo. Nossa, agora eu não tenho mais tempo pra ficar com a minha família. Antes eu tinha. Começa a vir vários questionamentos. Questionamentos que fazem sentido e questionamentos que são simplesmente tua cabeça tentando te sabotar. Mas o que é importante a gente compreender aqui? Isso daqui também passa. Esse topo passa. E aí o que acontece? Começa a vir um novo vale, aí você desce de novo para um novo ponto, onde você se questiona. Só que observa aqui no nosso gráfico, ó, olha que interessante que acontece aqui. Olha só que bacana. O meu próximo vale, que é um momento de baixa, teoricamente, da minha carreira, ele é muito melhor do que o último topo meu. Você entende isso? Então, mesmo que eu venha me questionar e tal, ele tem que ser, para que o meu crescimento seja saudável, ele tem que ser muito melhor do que o meu, inclusive, topo anterior. Então, aqui a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, cara, se eu olho hoje, antes, né, falava de uma carreira que eu queria morar perto da minha casa, eu sempre falo isso porque eu sempre queria morar perto de casa, trabalhar perto de casa, ter, cara, conveniência perto da minha casa. Pra mim sempre isso foi maravilhoso. Então vamos imaginar que eu quero isso. Pra quê? Pra eu otimizar o meu tempo. Isso é importante pra mim. Puxa, consegui. Lá no topo anterior eu realmente vivi uma carreira que fazia sentido. Aí chegou uma hora que eu falei assim, tá, tô fazendo isso tudo, mas eu não tô ganhando o que eu gostaria de ganhar. Agora eu quero expandir, quero viajar com a minha família, quero ter mais filhos, sei lá. Aí eu começo a me questionar aqui. Por quê? Porque esse novo sonho é um sonho que não é um sonho que eu tô realizando. Então vai me gerar um incômodo, um questionamento. Quando eu entendo aqui o que eu preciso fazer, eu vou para um exponencial. Olha só que interessante. O que eu quero dizer é que o meu próximo nível, de forma saudável, além de todos os ganhos que eu tenho aqui, morar perto de casa, que eu considero que é importante para mim, cada um vai considerar o que é importante para si, além disso tudo, eu ainda tô ganhando mais. Poxa, que interessante. Ou seja, eu fiz um crescimento exponencial. Além dos ganhos anteriores, eu mantive eles e tô indo para um novo caminho de crescimento, agregando coisas na minha carreira. Lembra de uma carreira de E, não de OU? É assim que a gente vai construindo. Porque eu vou pegando aquilo que eu já construí, que eu já consolidei, e vou criando novas realidades, novos objetivos e novas formas de fazer. Bom, quando a gente tem todo esse cenário, vamos imaginar que eu cheguei aqui e falei assim, cara, eu tô ganhando super bem e tal, não sei o quê, mas eu não tô tendo o grau de posicionamento como eu gostaria. Eu não tô conseguindo gerar o impacto que eu gostaria. Eu não tô conseguindo ter a quantidade de pessoas que eu gostaria. Eu quero impactar mais gente. Aí começa a vir, cara, o que eu vou fazer aqui? Já tá confortável, já tô lidando com os problemas, já passou a fase da excitação e etc. Aí a gente vem para esse pontinho aqui. E esse pontinho aqui, o que eu quero provocar você a compreender? Ele agrega tudo isso, né? Esse ponto e esse ponto, só que ele começa a me trazer uma insatisfação. Que eu não tô gerando o impacto que eu gostaria de gerar. Por quê? Porque agora eu tenho novas referências. Agora eu tenho novos desejos a ambicionar. E o que a gente precisa compreender? À medida que a gente vai subindo aqui, para cada um nível novo, a gente vai acessando coisas que jamais seriam possíveis no nível anterior. Então é natural que o teu cérebro queira coisas, porque ele está sendo estimulado. Mas o ponto aqui eu vou para um vale, mas eu não deixo de permanecer com os ganhos que eu tinha no topo anterior. Então, se você está crescendo na sua carreira, mas você está tendo que abrir mão de alguma coisa que você construiu e que para você tem muito valor para que isso sirva a teus sonhos, esse movimento de carreira é um movimento que a gente chama dentro do método Marca, inclusive de um movimento não inteligente. Porque um movimento inteligente é, primeiro, um movimento de crescente, e segundo, ele tem que efetivamente trazer para você o acúmulo dos benefícios daquilo que você já construiu até hoje. Então, aí você vai falar assim pra mim, Thaís, mas é que hoje eu tô num outro momento de vida, aquilo que eu construí não é mais importante pra mim. Aí é outra coisa, porque você não tem mais esse desejo. Mas isso não significa que você vai deixar a vida responder, a vida trazer pra você. Eu falo a vida que é o ambiente, o cenário, as outras pessoas, tá? Então, eu queria que a gente compreendesse que esse crescimento e esse vale é o que mais deixa as pessoas assim, cara, o que eu faço?
Porque assim, eu tô gerando questionamento, tem gente que fala assim até pra mim. Uma vez teve uma mentorada que falou assim, Thaís, eu tô assim, pô, parece até que eu tenho algum problema, cara, assim, eu não sei se eu tenho algum problema, porque toda vez eu fico muito inconformada, vira e mexe eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa diferente. E é interessante quando a gente consegue compreender isso e a gente entende que a nossa carreira, ela é feita de ciclos, né? E se a gente não tiver a capacidade de compreender o ciclo da nossa carreira, a gente também não vai ter a capacidade de compreender como que essas coisas acontecem. E a gente vai ficar sempre achando que tá alguma coisa de errado, mas às vezes não tá, muito pelo contrário. Às vezes, inclusive, isso é algo muito benéfico para você, para que você acesse novas frequências, para que você acesse novos patamares e principalmente para que você se desenvolva como ser, como pessoa. E aqui é que tá o ponto do contexto total, porque olha só que interessante. A gente fica, em geral, muito menos tempo nos topos e nos vales, e onde que a gente passa muito mais tempo, que é essa intermediação aqui, que é no momento em que a gente desce, que é o momento do aprendizado, da reflexão, de enxergar que existem gaps na nossa vida, ou seja, enxergar que eu quero coisas novas que eu ainda não estou conseguindo acessar, e a gente acaba ficando um pouco mais chateado, se questionando, e também resolvendo essa situação, quando assim você tem uma proatividade para fazer, quando você consegue se dar um feedback de forma adequada. Ou seja, a parte mais incrível de você ambicionar coisas muito grandes na sua carreira é que isso é proporcional à sua capacidade de desenvolvimento do teu ser. Então, quando eu falo aqui, aqui eu tenho uma carreira, aqui eu tenho, aí eu vou evoluindo, como ser. Eu vou abrangendo a minha capacidade de me tornar uma pessoa melhor à medida que a minha carreira também me permite fazer essa expansão do meu ser, do meu nível de consciência. E aí é um ponto que eu bem quero trazer aqui pra vocês, que eu sei que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu tô... tá tudo bem pra mim ficar onde eu tô, tá tudo bem pra mim esse lugar, tá tudo bem pra mim essa situação. Só que eu quero te dizer que isso também traz pra você uma falta de desenvolvimento. E quando eu falo assim, eu tô falando realmente de vida, tá? Você não se provocar, você não se desafiar, você não desejar um novo topo, vai fazer com que você atrofie realmente na vida, vai fazer com que você permaneça da forma como você tá. Eu não preciso aprender mais nada, pode encaixotar já, né? Então é bem importante que a gente compreenda que o sentido da vida é exatamente a gente, primeiro, criar sonhos para que a gente possa viver. Não só os nossos, tá? Mas os das pessoas, a gente poder servir o sonho das pessoas, a gente poder servir o sonho das empresas, poder gerar um impacto, poder olhar para nossa família e falar que legal que eu consigo servir sonhos e você poder se permitir criar os seus próprios sonhos. Então a gente precisa ter essa capacidade de ambicionar. Quando a gente fala desse ambicionar, desse desejar novas coisas, é isso que vai te colocar em movimento para a vida. E a provocação da gente trazer uma carreira que serve sonhos é para que você possa ambicionar, para que você possa desejar crescer, para que você possa desejar expandir o teu nível de consciência, o teu nível de aprendizado, o teu nível de serviço. Porque quando a gente tá dentro de um determinado... E esses dias, inclusive, eu me questionei, né? Tava conversando com umas amigas... E aí cada uma queria uma coisa, eu falei assim, gente, mas por que Deus coloca pra mim um desejo tão grande no meu coração? Né? Desejos tão grandes, por que Ele faz surgir isso? Eu entendo que é para que eu também me lapide como ser, para que eu possa acessar uma realidade de ser humano totalmente diferente, que vai me desafiar, que vai me incomodar. E aí, é claro que cada pessoa ela vai ter um determinado grau de exigência ou de desejo. E quando a gente para pensar, ou eu tô colocando aqui para você esse contexto de, cara, será que faz sentido eu ficar onde eu tô? Eu quero que você agora deseje o crescimento. É para isso que a gente tá aqui. No próximo episódio, a gente vai trazer exatamente como que você vai conseguir multiplicar esse talento. Como é que você vai criar novas possibilidades de crescimento. Te espero no próximo episódio para sua carreira servir os sonhos, os seus, da sua família, das pessoas que tiverem oportunidade de conviver com você, das empresas e de quem mais você quiser. Bora, te vejo no próximo.